dia a todos. Desculpa-me, eu devia estar às 11 horas a pedir umas provas. Portanto, isto vai ser ainda pior do que podia ser em condições normais. Mas também é bem feito porque eu não devia ter aceitado este convite, porque como o célebre poema, não é? Sou como Jesus Cristo, se há coisa que eu não percebo nada de finanças, portanto vou ser duplamente crucificado. Tenho um conflito de interesse a declarar. Eu defendo que a saúde é um direito humano e não um bem transacionável. E todo o meu pensamento é em função deste quadro conceptual. Perguntei-me sinceramente porque é que me terão pedido para vir cá. Mas eu precisava de mais tempo para fazer a festa, portanto isto vai ser verdadeiramente terrível para ambos os lados. De qualquer maneira, queria deixar aqui um agradecimento grande ao Xavier Barreto e ao Júlio Oliveira e dizer-lhe, ao Júlio sobretudo, ambos, mas que é um gosto muito grande para mim estar aqui no IPO. Bom, uma das razões provavelmente que eu estou aqui é porque eu já acumulei muitos erros ao longo da vida e, como o Oscar Wilde escreveu, a experiência é isso mesmo. Agora, isso também é verdade para estas coisas. E o que eu gostava de ver, e infelizmente não vou poder estar presente pelas razões que vos disse, era, de facto, a experiência aqui apresentada, quantificada, pensada, medida, digerida. E nós não temos, em geral, isso. E o primeiro grande investimento era em informação, e informação de qualidade. E isto não é conversa da treta. Isto, aliás, a inexistência em Portugal, o abuso da impossibilidade de usar dados por causa da proteção de dados, como forma de sonegar a informação, de não permitir que ela seja ligada, é verdadeiramente um abuso sobre algo que é essencial e que há dezenas de anos sabemos que é essencial. E, portanto, sem essa quantificação e qualificação da experiência, nós nem sequer podemos dar nome aos nossos erros porque não os conhecemos. De qualquer maneira, vamos lá ver o que é que eu consigo dizer. Eu fui gastroenterologista e se calhar por isso trago-lhes aqui este exemplo. 1926, mais ou menos, há um século, qual era o grande problema de saúde? A prisão de ventre. Isto é a marcação do início dos interesses comerciais em saúde. Por trás disto está uma empresa chamada Kellogg's e um senhor que tinha, uns anos antes, inventado uma coisa muito interessante que ainda continua aí largamente presente. E depois tentou-se fazer alguma coisa sobre isso. E reparem só neste período de 20 anos como evoluiu o pensamento e a forma com que os gestores tinham que lidar com aquilo que podiam oferecer às pessoas. O uso de fibras era prudente, diz o Surgeon General, parece proteger contra o cancro, alguns cancros, depois o consumo devia ser aumentado e depois não há associação, mas a gente ainda continua a dizer isto, sabendo há mais de quase há 30 anos que não é verdade. Este é um dos problemas do escoamento sobre que areia é que esse líquido vital chamado dinheiro, financiamento, corre e para onde corre. Bom, aquilo que me propuseram e que eu gostava de falar era sobre o papel das pessoas no meio disto tudo e não a centralidade dos funcionários ou dos trabalhadores ou das pessoas que gerem o sistema. Eu, quando comecei a fazer medicina, todas as pessoas tinham que estar às 8 horas da manhã para marcar a consulta e fechava aquele guichê, como sabem alguns dos que estão aqui presentes. E já era óbvio, na maior parte dos países, nada disso passava. Um ia às 8, outro ia às 8h15, outro ia às 8h30. Portanto, como o Júlio disse muito bem, a grande investimento é na organização, não é? Nomeadamente para não fazer sofrer as pessoas. Mas reparem, em 51, Carlos Rogers, um psicólogo muito conhecido, homem que tem um livro Tornar-se Pessoa, que vocês conhecem, iniciou esta ideia da terapia centrada na pessoa, no cliente, no doente, no utente, o que lhe quiserem chamar. E é muito do que nós ainda hoje falamos. Hoje já o ouvimos aqui, pôr a pessoa no centro do sistema. Talvez por estar aqui no IPO, lembrei-me de me lembrar disto. A farmacogenética e a ideia de adaptar os tratamentos às pessoas é muito antiga. E foi, digamos assim, cunhada a designação pelo Vogel também há praticamente há mais de 60 anos. E, portanto, essa ideia de que nós, para agirmos, precisamos de agir em função da pessoa que temos na nossa frente, não é nada de novo, não é preciso invocar as escrituras bíblicas para saber que pouco muda debaixo do reino dos céus. Mas a palavra mágica que tem sido usada
e tem sido pensada é esta da medicina personalizada. Depois, medicina de precisão, os nomes têm variado. Eu gosto deste porque é o pior de todos. E foi inventado pelo Wall Street Journal, em 1999, na sequência do consórcio dos SNPs, ou seja, da ideia de que a farmacogenética podia ter uma dimensão nova. E eu estou a trazer aqui isto porque isto é, talvez por estar aqui no IPO, mas também porque isto é um dos fatores que é invocado como muito importante para os custos das terapêuticas. Aliás, nesta altura, está aqui a Roche, sabem isso muito bem, o Herceptina estava a entrar fortemente e inteligentemente no mercado, chamemos-lhe assim. O problema é que, entretanto, nós começamos a viver numa sociedade que não é uma sociedade de factos e passou a ser uma sociedade de dados. E isto, e desculpem-me a pressa com que eu estou por cima disto tudo, mas estou aflito, e isto leva-nos a uma questão gravíssima que é a desconfiança. E a ideia, digamos assim, para pôr isto em termos simples, o trazer para o mundo da saúde todas as teorias da conspiração. E quando se fala em dinheiro, particularmente mais divertido fica este jogo. Mas depois temos outro problema, que é o abuso da pouca informação que, apesar de tudo, temos. E como escreveu o Murray e o Alan Lopez há uns anos, quando ainda não ganhavam tanto dinheiro com o Health Metrics, agora isto já nos atrapalha tanto, é que se a evidência epidemiológica existente, as estimativas que se fazem, fossem verdadeiras, nós tínhamos que viver 2 vezes para condicionar tanta doença entre nós, não é? Claro que vocês podem dizer, não, as pessoas têm multimorbilidades, que é também uma designação interessante nova que podíamos discutir noutras circunstâncias. Claro que sim, evidentemente, até se inventou. Tem uma das minhas colegas mais brilhantes doutorou-se com uma coisa que não existe, que é o signo metabólico. Mas é isso mesmo. Mas não é a única, porque temos um professor de radiologia que se doutorou com as apendicites crónicas. Portanto, não sei. Mas é que, desculpem, é que nós temos de ter a noção, temos de ter a humildade de pensar que alguém se vai rir de nós daqui a 50 anos. Porque se não tivermos a capacidade de fazer isso, decidimos que vamos ter só o LIS e está certo e toca andar até acabar. Já perceberam que eu sou bastante fã dessa coisa. Agora, nós vivemos aquilo, ou ainda não temos aquilo que podia ser muito interessante, que era um sistema de informação humana, ou seja, a capacidade de integrar nas pessoas e a nível populacional, tudo isto que vai desde o lugar onde eu moro, ao nível das minhas relações sociais, à minha genética, à minha capacidade, à minha epigenética, essa coisa toda que está aqui nesta imagem e que é a base de um chavão que hoje também se usa muito, que é a ideia do Big Data. Mas isso mudou muito a relação nossa com a saúde, com a doença e com os prestadores de cuidados, de uma forma que eu não sei se já está suficientemente pensada. Não sei por ignorância minha, se calhar está, mas eu não sei bem. Mas que eu me proporia, porque vai ter implicações nos custos e nos preços também, eu me proporia apresentar desta maneira. Nós fomos treinados numa lógica de haver informação e conhecimento que era mediada por um profissional de saúde em relação a um doente. E agora o modelo é um pouco diferente. Há informação e conhecimento que o doente medeia quando chega ao profissional de saúde. E isto implica também modificações na hierarquia de poder, que é uma coisa com que nós temos alguma dificuldade em espaços curtos de saber lidar. Como é que isto se integra ou se pode centralizar nas pessoas? Como sabem, uma das hipóteses foi colocada pelo Larry Hood há uns anos, foi esta ideia da medicina 4P. Personalizada, preditiva, preventiva e participada ou participativa.
E isto é extraordinário. E, por exemplo, em áreas como a oncologia, alguns aspectos da cardiologia, das doenças reumáticas, etc., nomeadamente onde há um componente biológico importante e fácil de identificar, isto joga muito bem. Não é? Mexe com a farmacogenética, mexe com a capacidade de identificar marcadores, mexe com a capacidade de adaptar os estilos de vida. Isto é um sonho da malta do tabaco, como sabem, durante muito tempo. Eles diziam que o problema não era o tabaco fazer mal, havia tipos que não tinham boa genética e por isso não podiam fumar. E depois a parte participativa, ou seja, a minha capacidade, com o conhecimento, de negociar as decisões que eu vou tomando. Agora, também não sejamos inocentes. Isto é transposição para a saúde da lógica do marketing. O 4P do marketing. Product, Price, Place and Promotion. E o próprio as pessoas do marketing sabem isso melhor que ninguém. O próprio marketing mudou como a medicina da estratificação dos clientes, que é o que nós também fazemos em saúde, quando estratificamos risco, por exemplo, para a individualização com base nas escolhas que as pessoas fazem e agora para o lado preditivo, o marketing 3.0, em que, de acordo com aquilo que as pessoas visitam, eu faço-lhe chegar coisas que eu acho que elas vão querer ter. E está-se a fazer um pouco isso, ou transformar também um pouco isso na saúde. Eu sou muito mais estúpido e muito mais simples e gosto das categorias dos cuidados de saúde. Efetivos ou necessários, sensíveis à preferência e sensíveis à oferta. E o grande problema é o chamado Supply Sensitive Care, ou seja, são os cuidados que nós não temos a mínima ideia de que é que devemos fazer e que usamos se houver. E, portanto, são brutalmente sujeitos a toda a espécie de manipulação. 60% nos Estados Unidos, cuidados, mais 60% são desta natureza. Reparem, ninguém honestamente sabe dizer quantas consultas deve ter um diabético, quantos dias uma pessoa deve estar internada. Se houver cama, fica mais uns dias. Se não houver, vai embora mais cedo. Aliás, pensem nos 6, 7 dias de um internamento por um parto para as 6 horas atuais, em muitas sociedades. Sem ter mudado nada, e o parto é um excelente exemplo, porque como agora estou aí a discutir, não é uma doença sequer. Pode complicar-se com qualquer coisa na vida. Não é? Mas o que eu gostava de ouvir eram os números, a informação colhida em relação a isto e qual é a maneira de resolver estes problemas. Porque senão estamos sempre sujeitos ao jogo demagógico das expressões. Que, aliás, esta conversa sobre a liberdade de escolha é muito interessante e, infelizmente, não tenho tempo para ir lá. Agora, isto sabe-se. Os cuidados sensíveis à oferta levam com mais recursos, mais consultas, mais exames, mais incidentalomas, mais chatices, no fundo, pior qualidade de vida e pior experiência para os doentes, porque ainda sofrem os efeitos colaterais de cuidados desnecessários. Por trás estaria uma ideia fundamental: combater as iniquidades. Como é que se combate as iniquidades? Claro que com medicina de precisão, saúde pública de precisão, sabendo ir mais diretamente a quem precisa mais. Mas provavelmente é assumindo que depois dos determinantes comerciais da saúde, os determinantes fundamentais são políticos. E o primeiro grande determinante da saúde é o direito de votar e a capacidade de escolher. E depois vem o resto todo, tem aqui, como hoje não temos tempo, ficam com o livro, que se quiserem ler vale a pena, porque este senhor, o Daniel Lewis, esteve na base de uma coisa infelizmente falhada, que foi o Obamacare, mas que pelo menos é melhor que nada. A política é o determinante fundamental da saúde. E por isso é que os políticos, aos vários níveis em questão, devem responder perante os cidadãos. Hoje em dia vivemos uma coisa que é esta: os políticos, e prendeu-se isto muito com a Covid, não são peritos em estatística nem em modelagem. Portanto, são também eles próprios manipuláveis, pelos académicos em geral, pelos economistas em particular, que não são ascéticos e têm a sua própria agenda. E têm direito de a ter. Deviam é saber deixar claro o que é a agenda deles e o que é o conhecimento seguro,
transferível, partilhável, etc. Mas isto é verdadeiramente um ponto relevante. Em que medida é que nós temos capacidade objetiva de decidir? Só um exemplo que eu acho divertido aqui à nossa volta. Se nós olharmos para a evolução da obesidade das crianças, agora adolescentes, quase adultos, alguns, que participaram na geração 21 e virmos como se foi evoluindo ao longo do tempo a obesidade nas várias regiões geográficas, temos uma coisa muito parecida com a questão dos ingleses. Como sabem, na Inglaterra, o melhor indicador do risco de morrer é o número de metros ou quilómetros a que se vive do Palácio de Buckingham. À medida que se vai andando na linha do metro, fugindo do Palácio de Buckingham, a probabilidade de morrer é maior. Reparem que aqui é parecido com a obesidade. Para morrer aqui ainda não dá, porque felizmente as crianças não morrem e, portanto, mas para outras coisas pode ver-se. Mas o que se vê aqui também é outra coisa interessante, é que os hotspots de obesidade só tinham um indicador verdadeiramente relevante de um ponto de vista da associação estatística, pelo menos, que era morar a menos de 400 metros de um restaurante de fast food. Bom, se o problema é resolver as questões de saúde, seguramente que eu acredito, grande parte disto está na base nova da Lei de Bases da Saúde, ou seja, criar sistemas locais de saúde e responsabilizar as pessoas aos vários níveis. Tem um risco, pode agravar as iniquidades, mas por isso é que há modelos variados. Para terminar, reparem, conhecem provavelmente, muitos de vocês, ou se não todos, conhecerão um filósofo e um cientista político, pessoalmente me agrada muito, infelizmente morreu com uma esclerose lateral amiotrófica muito cedo, chamado Tony Judt, que ele dizia o seguinte: na Idade Média as cidades eram reconhecidas pelas suas catedrais. Na Idade Moderna, no século XIX, eram reconhecidas pelos seus estações de caminho de ferro. No nosso tempo, que era o dele, há 20 ou 30 anos, ou 40, eram reconhecidas pelos seus hospitais. É tempo de sair e encontrar novas catedrais. Um modelo centrado no hospital é um modelo do passado. E esse é o desafio. Muito obrigado.